Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai resolver atividades envolvendo ponto de fusão, ponto de ebulição. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530, ou seja, em 1530 o ferro está deixando de ser sólido e passando para o estado líquido. Nesse momento, no ponto de fusão, eu tenho sólido se transformando em líquido. Então, eu tenho os dois estados físicos coexistentes nessa temperatura. O ponto de ebulição é 2450. Então, o ponto de ebulição é o momento em que a substância está deixando de ser líquida e passando para ser gasosa. Nesse momento, eu tenho líquido mais gás. Ok? Então, vamos resolver a atividade. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Então, aqui ele te deu, o exercício te dá várias temperaturas e quer saber qual o estado físico. É simples. Eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius, né? E eu vou encaixar esses valores de temperatura aqui nesta reta. E aqui a gente vai encontrar o estado físico. 25 graus. É maior que 1500? É maior que 2450 graus positivo ou é menor? 25 graus é bem menor. Então, 25 graus está na parte sólida. Para a substância ficar líquida, precisa de 1530 graus. Ela, em 25, ela não está líquida ainda, ela está sólida. Essa substância é o ferro. Basta a gente lembrar que na nossa temperatura ambiente o ferro é sólido. 130 graus. 130 também é menor. Vou encaixar esses valores aqui. 130 também é menor. Então, sólido. Então, é na região de sólido. Só dessa divisa aqui, onde é o ponto de fusão, é que ele começa a ter líquido. 1459. 1459 é menor que 1530. Então, 1459 está na região do sólido. É 2235. 2235 é menor que 2450 e é maior que 1530. Então, deve estar mais perto daqui, né? Então, daqui até aqui, nessa faixa de temperatura toda, ele vai ser líquido. Então, ele está na faixa de temperatura onde o ferro se encontra no estado físico líquido. Aqui eu tenho 3002. 3000 é maior que 2450. Então, 3002 graus. Então, se está acima da temperatura do ponto de ebulição, todo o líquido já virou gás. Então, gasoso. Nessa temperatura, o ferro está gasoso. Questão número 2. A temperatura de ebulição do bentano, a pressão de uma atmosfera. A pressão de uma atmosfera, a gente fala isso porque é o nível do mar, né? Que é a pressão normal do ambiente. É 36 graus. Então, ebulição é a passagem de líquido para gasoso. 36 graus ele passa de líquido para gasoso. E a temperatura de fusão é menos 131. Então, nessa temperatura de fusão, aqui é o ponto de fusão, ele passa de sólido para líquido abaixo, muito abaixo de zero. Ponto de ebulição, ele passa de líquido para gasoso. Então, vamos lá. Indica o estado físico dessa substância em cada temperatura a seguir. Igual na 1, a gente vai encaixar as temperaturas aqui também. Menos 140. Gente,
quanto mais negativo, menor o número, né? Então, menos 140 está abaixo de menos 131. Então, ele é sólido. Menos 100. Menos 100, então, é acima de menos 131. Menos 100 é maior que menos 131. Então, já está no estado líquido. 25 graus. 25 está próximo da ebulição, né? Que é 36. 25 é menor que 36. Então, continua líquido. 40 já ultrapassou. Então, ele já passou totalmente para gasoso. E em 36? 36 é a temperatura, é o ponto de ebulição. É no momento em que o líquido está se transformando em gás. Então, eu tenho líquido se transformando em gás. Eu tenho líquido. Nessa temperatura eu tenho líquido mais gasoso. Eu tenho o pentano nos dois estados físicos. Então, na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição coexistem as duas fases da transformação de uma para outra. Questão número 3. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir à pressão de uma atmosfera, né? A mesma coisa, ao nível do mar, ou seja, a pressão normal do ambiente. Então, eu tenho aqui várias substâncias. Cloro, ele deixa de ser sólido em menos 101 e deixa de ser líquido em menos 34. Então, abaixo de zero, ele já passou para gasoso. O cloro, na nossa temperatura ambiente, ele é gasoso. Flúor, menos 219, antes de menos 219 ele é sólido, em menos 219 ele passa para líquido, em menos 188 ele passa para gasoso. Então, abaixo de zero ele já é gasoso. Bromo, menos 7,2 ele deixa de ser sólido e passa a ser líquido, ponto de fusão. Essa alta temperatura é de ebulição. O bromo, na nossa temperatura ambiente, ele é líquido, ele vai passar para gás em 58 graus. A gente não chega nessa temperatura. Mercúrio é menos 38,8, ele deixa de ser sólido, mas ele passa para gasoso em 356. Então, ele tem uma faixa de temperatura líquida muito grande, né? Iodo, ele é sólido até 113 graus. Então, na nossa temperatura ambiente, ele é sólido e ele passa para gasoso em 184 graus. A pergunta é: a 50 graus, encontra-se no estado líquido. Qual desses aqui vai estar líquido a 50 graus? Olha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encaixar esse 50 como se fosse naquela reta que a gente fez anteriormente. A gente teria que fazer uma para cada, mas a gente pode colocar aqui: antes é sólido, antes dessa temperatura é sólido, no meio é líquido e depois é gasoso. Então, vamos lá. Antes é sólido, no meio é líquido, depois é gasoso. Basta a gente encaixar a temperatura. 50 graus está antes de menos 101? Está antes de menos 34? Não está antes de negativo, porque depois do negativo vem o zero, depois que vai ter o 50, né? Então, 50 está na parte gasosa. Flúor. Então, essa substância aqui, cloro, a 50 graus, ela vai ser gasosa. O flúor. O 50 é maior que qualquer número negativo, né? Então, o 50 não encaixa antes, não encaixa aqui também, porque é maior que esse. Então, o 50 também vai estar acima da temperatura de ebulição do flúor. Então, o flúor
em menos 188 ele já passou para ser gasoso, então a 50 ele continua sendo gasoso. Bromo. Bromo, abaixo de menos 7 ele é sólido. Aqui, entre menos 7,2 e 58, ele é líquido. Acima de 58, ele é gasoso. Ora, os 50 graus vai ficar antes, no meio ou depois. 50 é maior que menos 7, mas é menor que 58. Então, 50 graus vai estar no meio. Então, qual é o estado físico dele? No meio é líquido. Mercúrio. Mercúrio, os 50 antes é sólido, mas aqui não dá porque é negativo. O 50 é maior que o número negativo? Ele pode estar aqui. O 50 é maior que 356? Não, 50 é menor, então ele não vai ultrapassar. Ele vai ficar nessa faixa. 50 está no meio. Se está no meio é líquido. Iodo. O iodo, o 50 é menor que 103? Positivo? Sim, 50 é menor. Né? Se é menor que 103, é menor que 180 também, né? Então, eu tenho que o cloro e o flúor a 50 graus está no estado gasoso, o bromo e o mercúrio a 50 graus está no estado líquido e o iodo a 50 graus está sólido. Ele perguntou quais estão no estado líquido: bromo e mercúrio, no caso, letra E. Número 4. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Então, a substância, ao ser aquecida, né, ela estava sólida. Aí começa aqui, a 10 graus, ele vai observar a partir de 10 graus, ela continua sólida até 20 graus. Quando chega em 20 graus, ela passa. Quando a temperatura para, é o momento da fusão. O que é a fusão? É a passagem de sólido para líquido. Nesse momento, eu tenho as duas. Sempre que a substância for pura, esse patamar vai ser retinho aqui. A temperatura vai parar, parou em 20. Quando a temperatura voltar a subir, é que não existe mais sólido. Toda a substância já está no estado líquido. Até 40 graus. Quando chegar a 40 graus, essa substância aqui, a gente está estudando, ela entra em ebulição. O que é ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso. Então, a 40 graus, ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. Acima de 40, já vai ser tudo gasoso. Tá bom. E aqui a gente tem o tempo em que isso está ocorrendo, né? Quanto tempo está gastando em minuto para que isso aconteça. Então, relacione as colunas com as informações a respeito do gráfico em questão. A letra A, faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Aqui nesse gráfico, a temperatura que ele começou foi 10 e ele ficou entre 10 e 20. Entre 10 e 20 ela está sólida. Entre 10 e 20 ela está sólida. É a letra A. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Então, totalmente líquida é esse momento que ela está subindo aqui. De onde que ela começa a subir? Do 20 até 40 graus, ó. Ela começa a subir no 20, ela vai subindo até o 40. Então, entre 20 e 40, a substância permanece líquida. Temperatura de ebulição. Eu já coloquei aqui. Ebulição é a passagem de líquido para gasoso, né? E é na temperatura de 40 graus. Então, 40 graus. Letra D. Temperatura de fusão. Fusão aqui, ó. Onde ele está passando de sólido para líquido.
para a temperatura, porque a substância está pura, a 20 graus. Então, aqui letra D. Tempo em que a fusão demora. Então, tempo é aqui embaixo. Fusão começa no tempo 10 e para no tempo 20. Então, quanto tempo ele gastou? De 10 até 20, ele gastou 20 menos 10, 10 minutos. Tempo em que a substância permanece líquida. Então, ela vai ficar líquida desse tempo aqui até aqui, né? Esse intervalo aqui. Então, esse tempo vai ser medido daqui até aqui. De 20 até 40 é 40 menos 20, que vão ser 20 minutos. Ok? Vamos resolver a questão número 5. Dado o diagrama de aquecimento de um material, então aqui esse material, ó, de sólido, ele ocorre a fusão, passa para líquido. Essa substância não está pura, aqui no momento da fusão ele estava retinho, mas aqui, ó, tá vendo que está ocorrendo uma variação na temperatura de ebulição? Ele vai ser líquido aqui para cima, mas daqui até aqui está ocorrendo uma variação. Essa variação significa que existe uma mistura de substâncias, essa substância não está pura. A alternativa correta é: o diagrama representa o resfriamento de uma substância pura? Primeiro, não está puro, que a gente acabou de analisar. Segundo, resfriar é de cima para baixo. O gráfico teria que estar invertido. Nesse sentido que ele está subindo, é o aquecimento. A temperatura no tempo zero, se aqui é tempo e minuto, o tempo zero é aqui. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Aqui no tempo zero, quem está sendo aquecido é um sólido, né? 210 graus é a temperatura de fusão. Olha, fusão é esse primeiro momento, onde passa de sólido para líquido. Fusão. Fusão não está em 210, não. A transformação X para Y, né? X é a fusão para Y, é um fenômeno químico? Não. Toda essa transformação que a substância continua sendo ela mesma, só está mudando de estado físico, é uma transformação física, não é fenômeno químico. Letra E. 80 graus é a temperatura de fusão do material? 80 graus é a temperatura de fusão do material? Esta é a alternativa correta. Então, é isso. A atividade está totalmente corrigida.